Fala-se muito aqui no Brasil a respeito do carro híbrido movido a etanol, inclusive a Stellantis está investindo pesado aí para lançar no curto e médio prazo veículos desse tipo. Coloca-se o carro híbrido a etanol, inclusive, como uma opção mais sustentável até do que o carro elétrico, 100% elétrico, a bateria. E uma outra opção seria o elétrico a etanol, que no caso é o veículo movido por células de combustível. Por outro lado, existe um grupo que apoia o avanço dos veículos 100% elétricos e que considera o etanol e os outros biocombustíveis como uma perda de tempo e um desperdício de recursos. Então eu resolvi fazer uma comparação da produção energética de etanol em 1 hectare com a produção energética de painéis solares ocupando esse mesmo espaço. E vamos começar pelo etanol. Apesar de eu utilizar algumas outras unidades de medida, no final de tudo eu vou comparar a produção em kWh, que é basicamente o que a gente utiliza para medir a capacidade das baterias, para medir consumo de energia em casa, enfim. Então vamos lá para a comparação, começando pelo etanol, que tem uma produção de 6 a 8 mil litros por hectare. 1 hectare igual a 10 mil metros quadrados. Eu vou comparar da mesma forma com os painéis solares utilizando essa mesma área de 1 hectare. 1 litro é equivalente a 21 megajoules. Essa é a quantidade de energia que contém 1 litro de etanol. Então eu resolvi multiplicar os 21 megajoules por esse valor que vocês estão vendo aí, para dar o valor em kWh. Ou seja, 21 megajoules é o equivalente a 5,83 kWh aproximadamente. 8 mil vezes 5,83, a gente chega aí a 46.700 kWh. Porém, se a gente considerar que a gente vai converter esse etanol em energia elétrica, ou seja, a gente vai pegar essa energia para utilizar para carregar os veículos, para a gente poder fazer aí uma comparação justa. Então vamos pegar, vamos imaginar aqui que tem um gerador com 50% de eficiência elétrica, ou seja, ele converte 50% de toda essa energia em energia elétrica. Então a gente chega a um número aí de 23.350 kWh, que é o equivalente a mais ou menos aí carregar de 0 a 100% da bateria de 500 BioEd-Dolphin ou 500 GWM hora 03. Agora alguns detalhes relevantes aí a respeito do plantio e do corte do etanol. Em 6 anos, ele é plantado uma vez e cortado em média 5 vezes, o que dá aproximadamente uma colheita de 12 a 15 meses. Em períodos de 12 a 15 meses ele pode ser colhido. Então eu considerei o período menor de 12 meses, uma colheita por ano, né? Então a gente pega esse valor, divide pelos 365 dias no ano, o que dá aproximadamente 64 kWh por dia na produção de 1 hectare. Ou seja, 1 hectare de etanol, com esse gerador aí de alta eficiência, a gente consegue alimentar um Volvo EX30 topo de linha por dia. No caso, um Volvo EX30 a gente consegue carregar de 0 a 100% por dia. Agora vamos para o painel solar. Considerando aí os modelos mais comuns de painel fotovoltaico, pelo menos os mais vendidos, a gente chega a uma potência máxima de 200 watts por metro quadrado. Isso daí, em 1 hectare, se a gente preencher completamente 1 hectare com painéis solares, com a superfície dos painéis, a gente chega aí a 2.000 kW de capacidade instalada. Porém, a gente tem que considerar que tem que ficar ali algumas brechas, né, entre esses painéis, até mesmo para o pessoal que vai instalar novos painéis, que vai fazer ali as conexões, manutenção básica, né, limpeza, enfim. Então, e até mesmo os sistemas, né, de tracker que acompanham a posição do sol. Então a gente vai considerar que 80% dessa área está preenchida com painéis. Se a gente considerar esse valor, a gente chega aí a uma capacidade instalada de 1.600 kW. Então, 1.600 kW, certo? Essa é a capacidade, esse é o máximo que a gente consegue gerar em 1 hora. Se a gente considerar que um dia tem 24 horas, vai dar um valor bastante elevado. Porém, a gente não vai multiplicar por 24, já que nem durante todo o dia, né, dia e noite, esse painel não vai estar gerando energia. Geralmente a gente considera um valor aproximado aí, que é de 6,5, né, para a gente alcançar aí a nossa média de geração durante o dia. Então, a gente multiplicando esse valor por 6,5, a gente chega aí a 9.600 kWh, que é equivalente a 150 vezes a energia gerada pela cana-de-açúcar nessa mesma área. Então, vou deixar aí a discussão para vocês, o restante da discussão para vocês, comparando aí essas duas fontes aí de geração de energia. E é isso. Existem outras matérias-primas que podem ser utilizadas aí para produção de etanol ou bioetanol, porém eu resolvi colocar a cana-de-açúcar na comparação, porque é a forma mais barata e é mais utilizada pelo Brasil também, então é mais adaptada à nossa realidade. Outros fatores que eu não considerei no vídeo, mas que eu vou deixar em aberto aí a discussão para quem quiser comentar aí, a respeito da produção de fertilizantes, que é um processo que demanda aí grande quantidade de energia, né? Outra coisa que eu não considerei também, o uso de máquinas. Então, o uso de máquinas aí para colheita e plantio de etanol, isso também demanda uso de combustíveis, uso de energia.
outras coisas também que eu não considerei, né, que no caso levei em conta de que o etanol seria produzido ali e seria utilizado um gerador de alta eficiência, e esse gerador mandaria ali essa energia elétrica pela rede. Porém, a gente sabe que não acontece dessa forma. O etanol é produzido, ele é transportado, enviado, né, para outras áreas, muitas das vezes áreas distantes da área de produção. E aí o que acaba acontecendo é que a gente acaba consumindo combustível para transportar combustível. Outras coisas também do lado da produção energética dos painéis eu não considerei. É um tema polêmico, que é a reciclagem dos painéis, apesar de que eles duram há mais de 25 anos. Também outra coisa que eu não considerei foi a perda de eficiência ao longo do tempo, né? Ao longo de 25 anos, um painel perde em média ali 15% da sua eficiência. No caso, no primeiro ano perde 2,5% e a cada ano ele vai perdendo ali cerca de 0,5% de eficiência, né? Outra coisa também é o grande consumo de energia na produção de painéis, também é outra coisa que vale a pena se considerar. Mas vou deixar isso aí para discussão nos comentários. Agora, emendando na discussão, vamos falar sobre a gasolina, o possível fim da gasolina no Brasil. Será que é possível deixar de utilizar combustíveis fósseis nos veículos leves aqui no Brasil? Vamos considerar os números do ano passado. No ano passado foram consumidos aí 43 bilhões de litros de gasolina, em média. Então, bastante coisa. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil bateu o recorde de produção de etanol em 2020, quando chegou a produzir mais de 35 bilhões, né, aproximadamente aí 35 bilhões de litros de etanol. Então a gente está bem longe, se a gente for comparar esses valores aí, a gente está bem longe ainda de tirar de vez a gasolina, tirar o combustível fóssil dos postos de combustível. Porém, o Brasil ainda tem uma boa expectativa aí para os próximos 3, 4, talvez 5 anos, que é de reduzir o consumo de gasolina com a chegada aí justamente dos veículos elétricos e dos veículos híbridos. Então a gente tem uma expectativa, principalmente a nossa expectativa é principalmente nos veículos elétricos, né, já que eles consomem zero de combustível fóssil, de qualquer combustível, né? O que acontece é que, aumentando a frota de veículos elétricos, consequentemente a redução de combustível, a maior oferta de combustível, né, a redução da utilização de combustível. E a gente está precisando, porque a gente importa ainda muito combustível, muito diesel, muita gasolina. Só de gasolina, no primeiro semestre de 2023, foram cerca de 2,5 bilhões de litros. Então, se a gente pegar e considerar uma frota aí de uns 500 mil carros elétricos, a gente pode substituir, talvez a gente não precise mais importar gasolina. Então, já é aí uma expectativa boa que a gente tem aí para os próximos 3, 4, no máximo em 5 anos, com o aumento da frota de carros elétricos. E como eu já havia falado, para transportar combustível, a gente queima combustível, é um custo muito elevado. A gente tem que transportar de navio, de caminhão, de trem, enfim, principalmente navio e caminhão, né? Os combustíveis vêm de longe e é isso, é um custo muito elevado. Vou encerrar por aqui, valeu, até o próximo vídeo.